Olá, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje fala sobre educação infantil. Cada vez mais cedo as crianças ingressam na escola e o nosso programa de hoje conversa com a pedagoga Priscila Vick Bueno. Voltando aqui nesse nosso segundo bloco, queria que você falasse um pouquinho de quais os maiores desafios em reunir muitas crianças no mesmo espaço, como que um profissional de educação deve se comportar aí lidando com tanta diversidade. Hoje a educação infantil ela precisa estabelecer metas, né? Estabelecer alguns cuidados. E hoje o que a gente precisa é de qualidade, não de quantidade. E o mundo, né, a sociedade à nossa volta está repleta de diversidades, né? Pessoas com opções diferentes. Então, quando a criança vai para a educação infantil, ela precisa estar preparada, né? E nós, né, que atuamos nessa área de educação, também precisamos estar preparados para atender as particularidades de cada criança, né? Saber o momento certo de atuar, de intervir na educação da criança pequena. E para quem pensa em ser educador, qual que é a preparação necessária ou quais os requisitos, né, que alguém deve ter para poder trabalhar com algo de tanta responsabilidade que é educar nossas crianças, né? Como que você vê isso? Hoje as formações, ela é primordial na pessoa que quer seguir esse ramo, né? As capacitações, a pessoa ir em busca mesmo de cursos que prepare, que capacita para a educação infantil. E hoje o mercado ele oferece isso. Os cursos de pedagogia, nós temos as pós-graduações e sem as capacitações, sem as formações, sem a busca, a gente não se fortalece, né? E a educação é uma caixinha de surpresa. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos lá e nós precisamos estar preparados para lidar com vários ramos, com vários caminhos. E na sua opinião, qual que é a maior carência entre os profissionais de educação que atuam hoje com a educação infantil? Como que você vê isso? A maior carência, eu acredito que realmente é estar ali dentro de uma sala de aula, né? A carência de estar ali, a preparação mesmo, a capacitação. Que hoje, quando a gente desafia um educador, a gente precisa ampará-lo, né, nessas formações e em busca de preparações para que a gente consiga realizar um bom trabalho. E hoje eu vejo que essa carência precisa ser suprida de uma maneira diferente, né? De em busca realmente atingir o educador, o objetivo que ele quer alcançar dentro de uma sala de aula. Outra vez eu vi uma reportagem que falava que tem diminuído o número de profissionais de educação, de professores, né? Talvez por ser uma profissão muito difícil e muitas vezes não lidar, o professor encontra algumas estruturas precárias, tal. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre as pessoas serem professores, está diminuindo o número de professores, assim? Você acha que, de repente, pelas algumas escolas, pelo mau pagamento de algumas escolas, ou, enfim, qual que é a dificuldade que um gestor, um professor, aliás, encontra, né, para estar nessa profissão? Como que você vê isso? Eu acredito que é justamente isso, a busca, né? Do ir em frente. Você precisa de um conjunto de séries, você precisa de ter um local adequado, você precisa ter informações, você precisa ter a qualidade para um bom trabalho, você precisa ter pessoas que te ajudem, que te apoiem na educação. E a educação ela não se faz sozinha, ela se transforma com esse suporte que nós temos hoje. E o profissional, o professor, quando ele precisa ir em busca, ele precisa ter caminhos, né? E hoje a gente acredita, né? Eu vejo que alguns professores se queixam da remuneração, que realmente ela é um pouco baixa, né? Mas também nós temos aquelas pessoas que não se importam muito com a remuneração, mas que estar ali na educação porque realmente gosta, por prazer, por estar ali e fazer o que realmente escolheu para si. Legal, mas vale ressaltar que temos que remunerar melhor os profissionais de educação. Eu queria falar um pouquinho, agora nós temos uma lei, né, federal que obriga aí que as escolas recebam outras crianças que têm algum tipo de deficiência. Como que é feita essa interação? E o que você pensa dessa obrigatoriedade? Como que você vê isso?
realmente a escola hoje ela precisa estar preparada para receber essas crianças de inclusão. E eu vejo assim que esse espaço ele está mais amplo, né? As crianças vão para a escola, as crianças com inclusão, e nós recebemos o suporte também de uma pessoa especialista da área para que nos oriente hoje, né? Que nos prepare para receber aquela criança. E hoje eu vejo essas inclusões mais presentes nas escolas. Antigamente era mais restrito, mas hoje não. Nós recebemos crianças com deficiências físicas, nós recebemos crianças com deficiências mentais. Então, hoje o amparo é bem maior. Né? Tem estudo para isso. Essas pessoas elas vêm preparadas para nos dar o suporte de como atender essa criança, de como suprir essa necessidade de conhecimento, de socialização, que é o principal para aquela criança iniciar a sua vida na creche, na educação infantil, melhor falando. E você acha que as escolas, de uma maneira geral, estão preparadas para atender essa obrigatoriedade? Como que você vê isso? Algumas sim, outras estão se preparando, estão quase lá, né? E precisa fazer algumas adaptações para que a gente receba essas crianças. E essas adaptações, elas estão sendo feitas. Eu vejo assim, acompanho algumas crianças, acompanho algumas escolas, e hoje eu posso ver essas modificações, né? Para que a gente receba essas crianças de braços abertos e que ela possa fazer parte, né? Estar inserida naquele grupo. E como que você vê o ganho para essas crianças, né? Tanto essas crianças que têm algum tipo de deficiência, que estão ali convivendo com as outras crianças, e também essas outras crianças ditas normais, se é que a gente pode dizer assim, eu acho que é um erro falar isso, todos nós somos normais, mas essas outras crianças que aprendem logo cedo a lidar com a diversidade também, a lidar com um amiguinho que talvez que seja diferente dele ali, mas que isso também não faz dele um anormal, né? Como que você vê isso? Hoje, na educação infantil, nós trabalhamos com vários projetos que nos ajude a estar preparada, a nos preparar para isso. E um dos projetos que hoje mais eu tenho acompanhado é o projeto Infância Sem Racismo, que ele nos ajuda, nos estimula a receber essa criança e de preparar o amiguinho que está ao lado para conviver com aquela criança. Porque ser diferente é normal hoje. E esses projetos, ele realmente nos auxilia na rotina de uma educação infantil ou numa rotina de uma escola que possa realmente receber essa criança. E eu vejo que esses projetos realmente, ele vem de encontro com a nossa proposta hoje, né? Que é receber essas crianças, preparar o ambiente, preparar o educador e preparar toda a equipe que está ali ao redor para receber essa criança de inclusão. E quais são as principais mudanças que você está aí nessa área com relação ao sistema infantil de ensino hoje? E se a gente comparar isso a alguns anos atrás, o que mudou no ensino infantil nos últimos anos, na sua opinião? Muitas coisas mudaram. Antigamente, quando nós íamos para a educação infantil, nós ficávamos muito presos a papéis, né? Que a criança todo dia tinha que ali desenhar, tinha que escrever, e a gente no final do dia entregar aquele ramalhete de papéis para os pais. Hoje não, hoje a educação infantil mudou e nós ensinamos a criança brincando. Né? E isso já é uma mudança muito grande para a educação e foi um desafio também para nós, porque primeiro nós tivemos que preparar os nossos educadores, capacitar para que a gente inserisse o brincar na educação infantil. Então, esse já é um ponto assim que, quando iniciou esse trabalho, esse estudo, esse projeto, alguns educadores pensaram, não vai dar certo, como que a gente vai tirar as mesas das salas, como que a gente vai tirar esses papéis da sala? Mas é uma proposta que veio para ficar e uma proposta que deu certo. Então, hoje, essa mudança já fez toda a diferença na educação infantil. Porque a criança, através do brincar, ela aprende. Eu não preciso entregar um papel para a criança desenhe, para que a criança escreva e dizer que ela aprendeu algo, que aquilo teve um significado para ela. E o brincar pode ter muito mais significado do que um papel.
Né? Não que elas não utilizam o papel, elas utilizam os papéis sim nos momentos de artes, né? No momento que ela quer ficar ali no seu cantinho, e somente ela e o papel, demonstrar através de um desenho que ela realmente está sentindo. Mas essa é uma diferença que hoje tem na educação infantil e que deu certo, que ainda nós continuamos com esse projeto cada vez ampliando, melhorando mais ainda. E na sua opinião, como que um profissional deve ensinar uma criança sem impor, assim, tentando fazer ela pensar sobre um determinado assunto? A gente percebe ainda que algumas escolas e alguns professores muitas vezes ainda têm o hábito de ensinar algo para nossas crianças sem explicar um porquê ou simplesmente, é isso, 2 mais 2 é 4 e ponto final. Como estimular que a criança, né, se interesse pelo assunto e saiba, inclusive, o porquê dela estar aprendendo determinadas situações? Eu acredito que o lúdico ele é primordial nessa educação, né, para que a criança realmente consiga assimilar. Eu acho que o professor, ele é o primeiro transformador. Eu penso que assim, que o professor, ele é o terceiro, o espaço é o terceiro educador da sala. Então, eu tenho o professor, eu tenho o espaço e tenho a criança. Então, a criança, ela aprende através do brincar. E a criança, quando ela está naquele espaço, que o professor senta com ela no chão, que o professor possa estar ali do lado dela, através do olhar, através da palavra, né, numa ação do educador. Por exemplo, a criança está ali brincando de casinha com o educador. Nesse brincar, nesse momento, a criança vai aprender a organizar o espaço, ela vai aprender a deixar os objetos no mesmo lugar, ela vai aprender como se comportar dentro daquele espaço. Certo. E como que utilizar, com relação hoje, a gente vê que cada vez mais está mudando a forma do ensino, como você falou, e uma das mudanças que a gente pode destacar também é com relação às tecnologias, né? Inovações, hoje muito utilizado, todo mundo tem celular, inclusive as crianças, hoje cada vez com aparelhos de celular mais cedo, aparelhos que fazem tudo, só falta fazer café. E como que lidar com essas tecnologias, como que as escolas, qual a percepção sua com relação ao uso dessas tecnologias, tanto pelas crianças quanto para os professores? Como que você vê isso? Hoje, na educação infantil, as crianças elas não têm muito contato com a tecnologia. Eu digo assim, celulares, né? As televisões, eles não têm muito contato com essas tecnologias. Mas isso não as impossibilita de aprender, porque a professora pode construir algo, né? Ela pode construir um computador, ela pode construir um celular de brinquedo para aquela criança. E nessa construção, a criança já está assimilando o seu próprio conhecimento. E o educador hoje também, na educação infantil, eles não têm tanto esse recurso dentro da sala de aula. Nós temos esse recurso fora da sala de aula, que são as preparações para que a gente consiga desenvolver um trabalho com aquele aluno dentro da sala. Mas hoje a educação infantil não tem muito contato com essa tecnologia dentro da sala. Mas você acha que muda um pouco, de repente, essas crianças tendo acesso cada vez mais, elas se tornam também ali, hoje qualquer criança consegue, eu tenho um filho de 6 anos, ele escreve no Google lá, Sonic, e vai lá no joguinho do Sonic lá. Será que as escolas estão preparadas para lidar com essa mudança de rotina das crianças, das famílias? Como que você vê isso? A gente, quando nós falamos de educação infantil, são crianças pequenas, né? São crianças até 6 anos de idade. Mas se a gente for retratar as crianças um pouco maiores, eu vejo que, no caso, os educadores precisam dosar, né? Até onde ir, até onde eu posso chegar, para que essas tecnologias favoreçam o ensino, favoreçam a aprendizagem daquela criança. Não só para a criança, mas como para o educador, como para a escola em geral. E voltando a falar um pouquinho da rotina, qual é a rotina? Você falou um pouquinho ali da alimentação. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre creche e pré-escola. Como que a gente diferencia a educação nesses níveis? A diferença entre creche e pré-escola é que a pré-escola ela é mais direcionada realmente ao ensino, à necessidade daquele momento da criança que já está preparando para ir para um primeiro ano. A creche ela já socializa aquelas ações do cuidar, do brincar e do aprender.
E essas ações do cuidar também diferenciam um pouco a pré-escola, né? A pré-escola você demanda, direciona melhor, né, o que você pretende alcançar com aquela criança. Certo. E você acha que as creches, elas devem preparar as crianças já para a pré-escola? Ou como que funciona isso? As creches hoje, nós recebemos algumas orientações da Secretaria Municipal de Educação aqui de Jacareí. E cada orientação, ela segue uma faixa etária, ela tem um nível, ela tem o que pode ser trabalhado com aquela faixa etária. E quando nós recebemos essa formação, essas orientações, os educadores eles passam a estudar essas orientações e encaixar no perfil de cada criança da creche a cada nível. E em seguida, esse currículo ele vai para a sala de aula para que a gente consiga atender esse público, atender a nossa criança. Certo. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão das crianças com deficiência, Claro. que é um assunto que o telespectador com certeza se interessa bastante. A gente já realizou algumas reportagens que falam da dificuldade desse entrosamento. Como que é feita a recepção da criança com deficiência e o envolvimento com a turma? Ou como deve ser feito isso? Certo. Primeiro, nós realizamos a matrícula da criança. E nessa matrícula nós fazemos uma entrevista com os pais, né? Saber o que aconteceu com aquela criança, conhecer a família, conhecer a real necessidade daquele aluno. Em seguida, nós levamos o pai, a família, para conhecer o nosso espaço, levar a criança para conhecer a educadora, a qual aquela criança a sala que a criança vai ficar, né, para a sua aprendizagem. Em seguida, nós fazemos um estudo, os pais levam os laudos para a gente, né, para que aquela criança de inclusão a gente precisa conhecer para atender. E a partir desse momento, nós vamos estudar, saber o que aquela criança tem, o que pode ser trabalhado com aquela criança, né? Ler um pouco mais e levar essas informações também para os nossos educadores. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é adequar o espaço para que aquela criança faça parte daquela rotina. E segundo, nós procuramos outros recursos fora da escola, que são as especialistas, para que nos oriente, para que a gente faça um bom trabalho com aquela criança. E são feitas várias intervenções, de repente, de atender a criança no momento individual, somente a criança, para a gente saber o que ela pode fazer. E fazer também o atendimento em grupo com aquela criança, a socialização junto com os seus amigos. Porque toda criança ela é capaz, ela só precisa ser estimulada e precisa ter a oportunidade para fazer. Você tem algum exemplo, assim, não precisa falar nomes, mas da evolução que esse entrosamento entre as crianças, né, algumas com deficiência e outras não, o quanto que agrega isso na vida dessas crianças? Você tem algum caso que você pode nos contar sem dar nomes? Como que, se tem alguma coisa que você pode dar mais detalhes para a gente de alguma situação que você viveu, que você verificou o quanto é importante esse entrosamento? Tenho. Eu tenho sim, eu tenho 2 vivências recentemente, que são crianças com a síndrome de Down, que elas iniciaram a sua vida escolar não falando, não estava andando, não conseguia levar o talher até a boca, não conseguia segurar o copo, não conseguia segurar o lápis para fazer algum grafismo, algum desenho. E hoje, com 6 meses que nós iniciamos o semestre, né, em janeiro, hoje são 6 meses e eu consigo já ver a evolução dessas crianças, já pronunciando algumas palavras, já a criança já andando, a criança já conseguindo levar o talher até a boca, a criança já conseguindo se apoiar na cadeira, a criança já conseguindo sustentar o seu próprio corpo. Então, esses avanços, e para a gente que está ali na educação, é fantástico, é maravilhoso, não tem como não falar, e essas crianças acabam sendo exemplos de vida para a gente. E para as outras crianças, como que elas receberam essas outras crianças que você estava citando? Quando chega uma inclusão na sala, as crianças, para eles também são novidades. E a gente precisa trabalhar com o grupo para que eles aceitem seus amigos e vejam que é normal, né? E acaba, assim, alguns amiguinhos não querendo ficar perto, mas a gente consegue fazer esse trabalho. E hoje, na educação infantil, a gente consegue ver essa aproximação das crianças
que são da inclusão e as crianças que são, digamos assim, normal. E esse trabalho com eles que é primordial, é fundamental para que a gente consiga estabelecer essa socialização entre eles. Tá terminando o nosso tempo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e queria que você falasse para a gente, antes de a gente acabar, quais as dicas que você pode dar para os pais para que eles escolham uma escola melhor ou que adaptada ao seu filho. Quais as dicas que a gente pode dar para os pais, né, nessa preocupação com a educação infantil dos filhos? Primeiro, eu acredito que os pais precisam ser bem acolhidos na escola. Sendo bem acolhidos, ele já consegue se sentir seguro. Transmitir essa segurança para a criança ao deixá-lo na educação infantil, ao deixá-lo na escola, né, que ele escolheu. Conhecer as educadoras que vão educar o seu filho, que vão cuidar. E fazer parte da escola. Realmente estabelecer essa parceria, né, esses são os pontos principais que eu vejo. E consequentemente, vem as outras ações, né, da escola com a família. Acho que esses são os pontos principais. Muito obrigado pela sua presença aqui no TV Câmara Entrevista. O pessoal, tenho certeza que gostou muito. Eu que agradeço e muito obrigada. Obrigada. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista, que debateu educação infantil aqui com a pedagoga Priscila Vick Bueno. O programa reprisa em diversos horários ao longo da semana e você também pode assistir pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela audiência e até a próxima.